Oi, oi! Eu sou Sizue Ito e esse é o canal Divã e a Estante e hoje a gente vai fazer um vídeo que eu pretendo fazer daqui pra frente mensalmente, que são os livros que eu gostaria muito de ter na estante, que estão sendo lançados agora, ou acabaram de ser lançados, ou serão lançados em breve. Então, como esse vídeo será um vídeo mensal, eu vou trazer aqui os livros. Eu não sei se vocês sabem, mas nossa biblioteca aqui em casa é bem grande. E eu sou uma aficionada por manter essa biblioteca muito cheia. É um defeito, sabe, gente? É uma coisa que é um problema aí, eu já vou admitindo. Mas assim que saem livros que eu desejo muito, clássicos que eu ainda não tenho, aquela lista dos livros que a gente precisa ler, tipo os 1001 livros, e também coleções de grandes autores, eu sempre vou buscando fazer e comprar. Então a gente tem aqui uma biblioteca bem recheada, bem repleta. E eu acho que é um assunto super interessante também a leitura de livros contemporâneos. Eu tenho feito um esforço, principalmente esse ano, na leitura de lançamentos, especialmente de lançamentos de autores brasileiros contemporâneos. Então, nessa listinha que eu pretendo trazer para vocês, eu vou dizer, e tá aqui para mim minha colinha, eu vou dizer quais são os lançamentos que estão chegando ao mercado e que eu quero ter, ainda não tenho, que eu quero ter. E a gente começa falando sobre A Bagagem do Viajante. A Catarina vai botar a capinha aqui. Esse A Bagagem do Viajante tá aparecendo no mercado agora em julho, então foi recém-lançado, nós estamos em agosto. A capa é escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Andréa Del Fuego, né, queridíssima, que participou do Clube de Literatura, Clube de Leitura da Gradiva com a gente. Então foi ela que escreveu, né, na capa o título do livro. Eu não sei se vocês sabem que essa coleção é toda escrita, né, com a grafia de pessoas interessantes, escritores, artistas, então toda a coleção. E eu tenho toda a coleção, absolutamente. E esse que acabou de ser lançado, obviamente, eu quero também comprar A Bagagem do Viajante, de José Saramago, e eu vou dar uma lidinha aqui no que a editora, a Companhia das Letras, que é a detentora dos direitos de Saramago, trouxe pra gente. Diz aqui crônicas diversas, então são crônicas publicadas em jornais portugueses entre 1969 e 1972 e atestam a magnitude deste Nobel de Literatura que é Saramago. Então aqui está falando uma viagem pela selva da vida contemporânea, é o que José Saramago propõe ao leitor nestas crônicas que partem dos mais variados assuntos. Uma lembrança de infância, uma cena de rua ou uma notícia de jornal, para apresentar uma surpreendente releitura do mundo. Das mentiras da política e da publicidade à poesia dos pequenos gestos cotidianos, da vida secreta das cidades, aos mistérios que se escondem na criação artística, nada escapa ao olhar arguto do escritor. Então diz que essas crônicas têm um tom doce amargo, que o próprio autor detecta nestes textos brevíssimos, combina a indignação quase juvenil contra o desconcerto do mundo com a serenidade de quem muito observou e refletiu sobre a natureza humana. E aí vem falando mais um pouquinho. Então, este livro ele tem 216 páginas e, como eu já falei, foi lançado em julho. Um outro livro que eu quero, que também foi lançado em julho e que vocês também vão desejar, porque a sinopse é daquelas, é o Humanos Exemplares, de Juliana Leite. E aí, diz aqui, Natália é uma mulher velha, muito velha, que passa os dias reclusa em seu apartamento, à espera de telefonemas da filha que mora em outro país. Viúva e última sobrevivente de um grande grupo de amigos, ela carrega os seus queridos humanos como um buquê íntimo de desaparecidos, companhias invisíveis que povoam a casa a partir de suas memórias. Gente, vê se uma psicanalista não vai querer amar, não vai querer este livro, porque parece bem do jeitinho que eu gosto, desgraçamento puro, né?
Vicente, companheiro de Natália, era professor de geografia e foi perseguido pela ditadura. Sara, sua melhor amiga, era uma mulher de temperamento impossível e dona de uma loja de biscoitos. Jorge, um morador de rua, lia cartas prevendo o futuro e recebia doses de Campari em troca. Então, essa mulher, né, já velha, a Natália, vive a solidão, passeando entre a janela da sala e a mesa da cozinha, às vezes preparando torradas com geleia que a transportam para cenários vividos em torno dos quais a vida acontecia. Ela sabe que existe mais novidade do que passou do que no presente, né, gente? Muitas pessoas idosas vivem isso, né? E que, portanto, cultivar aquilo que ficou para trás é uma forma de se mover, ainda que parada. E aí fala mais um pouco. Este livro da Companhia das Letras tem 248 páginas. Nossa, quero muito. Agora eu vou falar mais um da Companhia das Letras. Estela Sem Deus, de Jefferson Tenório. Maravilhoso, vencedor do Jabuti. Que a gente adora, não é? Já temos uma discussão aqui no canal sobre um outro livro de Jefferson Tenório, uma discussão minha, do Gerlan e do Guilherme, que é O Avesso da Pele. Ficou muito legal esse vídeo, se vocês quiserem ver, ele estará aqui na descrição, o link. Mas esse novo livro, muito aguardado, Estela Sem Deus, fala o seguinte aqui na apresentação. Um pouco antes das eleições de 1989, a protagonista deste romance migra de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. O Avesso da Pele também tinha um lance lá em Porto Alegre, né, gente? Se passava lá. Entre as duas cidades, entre a infância e a adolescência pobres, acompanhamos a trajetória de Estela em meio a uma sequência de violências, faltas e desamparos a que ela, a mãe e o irmão são submetidos. Manifestando suas inquietações com a vida, as perguntas da jovem perscrutam, que seria assim, né? Perscrutam, examinam, investigam seu mundo e as dores que carrega. Na relação ambígua com a família, nos embates entre religião e liberdade, a força da escrita de Jefferson Tenório surpreende mais uma vez nesta narrativa sobre crescer num país cruel e desigual. Gente, tem, eu acho que aquela pegada, né, do Avesso da Pele, porque lá a gente tinha também questões, né, familiares importantes, a gente tinha um filho trazendo as questões de um pai, de uma mãe, e aqui a gente tem a Estela, então, nesses conflitos também com a mãe, com o irmão. Estou curiosa, não poderia deixar de estar. Outro livro que eu já li 2 vezes e que tá saindo uma edição nova, maravilhosa, gente, é Olga. Está em nova edição, Olga de Fernando Moraes. Essa biografia, eles dizem aqui que ganhou uma edição acrescida de um pós-fácil inédito sobre a história do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E aí a gente tem a história aí de Olga Benário. Se vocês não conhecem essa história, gente, por favor, leiam esse livro, importantíssimo. Conta muito sobre a história, né, do Brasil num determinado momento. Já saiu em um monte de países. Eu já li, a última vez que eu li já deve ter uns bons 10 anos, mas eu li 2 vezes, né? Era uma mulher muito ativista, né, que viveu uma história muito difícil na época, né, passada do Brasil, e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Esse livro, que está saindo pela Companhia das Letras, não sei onde a capa está aqui ou se está aqui, tem 396 páginas e será publicado agora em agosto, no dia 25, então, caso vocês tenham interesse, está pertinho. Agora a gente vai falar um pouco sobre os lançamentos da Editora Autêntica. Teremos um lançamento que todos os analistas estão esperando, porque essa coleção da Editora Autêntica de Freud é uma delícia. A tradução tá maravilhosa, então tá saindo mais um Histórias Clínicas, 5 casos paradigmáticos da clínica psicanalítica, de Sigmund Freud. Em torno da vida, Freud publicou 5 grandes histórias clínicas que se tornaram os seus casos paradigmáticos da clínica psicanalítica.
tanto por seus sucessos quanto por seus impasses. Então, quais casos que temos aqui? Caso Dora, Hans, Homem dos Ratos, Schreber e Homem dos Lobos. São os nomes próprios de casos singulares e paradigmas das estruturas e dos tipos clínicos que eles indexam, e aí a resenha fala um pouquinho mais, mas se você é analista, você já ouviu falar desses casos. Esse livro da Autêntica, novo, dessa coleção maravilhosa chamada Obras Incompletas de Sigmund Freud, tem 800 páginas, gente, e está sendo lançado agora também em agosto. Outro livro que já saiu em setembro, está na minha lista de desejados, é A Morte é Meu Ofício, de Robert Merle. Não sei se é assim que fala, mas esse livro é uma consagrada obra sobre horrores do nazismo, gente. Foi traduzido para mais de 20 idiomas. E aí eu posso falar rapidamente também sobre a resenha que me interessou muito, tá lá na minha lista. Vamos ver que hora que eu vou conseguir comprar, porque minha lista cresce e cresce, né? Artífice do assassinato em massa de mais de 5 milhões de judeus em Auschwitz nos anos finais da Segunda Guerra, o oficial Rudolf Lang, que é o codinome de Rudolf Loss, narra sua história em primeira pessoa, da infância infeliz marcada pelos rigores de uma educação religiosa e pelos abusos de um pai fanático, até seu julgamento no tribunal de Nuremberg, onde é condenado à morte. Escrito com base nos prontuários do psicólogo que atendeu o réu na prisão, o romance de Robert Merle desafiou tabus e enfrentou a ira dos historiadores e da crítica literária da época. Sua intenção, no entanto, fica clara para o leitor, mais contemporâneo à medida que a frieza do protagonista, suas escolhas e a maneira como racionaliza seus atos são filtrados pela lupa do escritor, abrindo um amplo leque analítico. A obra revolve as entranhas psicossociais que inoculam na rotina de um indivíduo perturbado, metódico e obediente à lógica do extermínio em escala industrial. Então, gente, este livro, ele não foi lançado agora. Ele é um livro antigo já, que está sendo lançado aqui no Brasil neste momento. E acabou de lançar mês passado. Ele tem 320 páginas e eu tô querendo muito, porque dá voz, né, a este carrasco, né? Então a gente vive o outro lado. A gente lê muitos livros sob a ótica da vítima, das vítimas, mas agora a gente tem a oportunidade de ler essa história a partir dos olhos de um carrasco que de fato existiu. Então, editora Vestígio, que eu acho que é um selo da Autêntica. E aí a gente tem também, que eu quero, quero muito, vou ler para vocês que vocês também vão querer, A Morte de Vivek Oji. Certamente estarei falando errado. E o nome da autora, então, aí que eu vou falar errado mesmo. Akwaeke Emezi. Akwaeke Emezi. E aí, gente, essa autora, ela nasceu em 87, vou colocar a foto dela também, na Nigéria. E ela se identifica como Ogbanji, que é o espírito intruso que nasce em forma humana e resulta em um terceiro gênero. Ficaram curiosos? Eu fiquei. É um livro que está saindo agora, saiu semana passada, dia 8 de agosto. Tem 224 páginas e eu vou ler agora a sinopse rapidamente para vocês. Enredo fluido, conduzido a partir de idas e vindas temporais e múltiplas perspectivas. Nele acompanharemos as vidas de personagens que orbitam ao redor de Vivek, cuja morte é anunciada já no título, mas que só com o avançar da trama entenderemos como ela se deu e o que significa. Narrativa de descobertas e reinvenções, atravessada por questões de gênero que ora são profundamente desconhecidas, ora bastante familiares, tudo magistralmente orquestrado numa obra de autoria não binária, que na prática é uma excelente resposta a quem hoje insiste em reduzir existências trans a uma história única. Ai, gente, eu quero muito! Editora Todavia, que delícia tudo que vocês lançaram!
Lançaram e estão lançando. E eu vou falar agora para vocês de Eliette, A Vida Normal, de Dulce Maria Cardoso. Esse eu comprei, mas tá fechadinho no pacote. Porque eu vou abrir num vídeo com vocês, ou não sei ainda, mas enfim, eu tenho esse daí, ele saiu em julho, quando eu vi eu já quis comprar. A Dulce Maria Cardoso, ela é uma autora portuguesa, né, e tem alguns livros interessantes, inclusive Campo de Sangue, que eu tenho aqui em casa. Esse livro agora que nós vamos falar, Eliette, A Vida Normal, tem muita gente falando dele, um monte de gente elogiando. Ele foi lançado no início de julho, então já tem um mês aí que ele já está disponível para venda e tem 256 páginas. Fala sobre a vida familiar de uma esposa, mãe dedicada, que começa aos poucos a sufocar Eliette, né? Essa é a Eliette, essa mulher esposa e mãe dedicada. Nascida em 75, quase no ano que eu nasci, um ano mais velha que eu, ano da Revolução dos Cravos, ela sempre desejou uma vida normal, que aparenta ter conquistado quando chega aos 42 anos. Mas essa percepção muda com a notícia de que a avó foi hospitalizada, evento que desencadeia uma investigação sobre sua vida. Aos poucos, as inquietações crescem no interior de Eliette, consumindo não só seu passado, mas também o relacionamento distante com o marido e as filhas. Em fuga desse cenário turvo, ela então decide refugiar-se no Tinder, onde finge ser outra pessoa. E os encontros surgem, transformam a vida dessa mulher e a maneira como ela se enxerga. Gente, não, é claro que eu quero, até porque tem a carinha do clube de leitura, esses livros todos. Tô adorando todos esses lançamentos. Esse daqui já está ali na minha estante, ainda fechado, mas vocês vão ver num vídeo eu abrindo essa caixinha, talvez, ou mostrando, certamente. E aí a gente tem também um outro livro que andou fora de catálogo por muitos anos, mas é um livro importantíssimo e que agora ele está disponível para nós, que é O Grande Deus Pan, de Arthur Machen. Será que é isso? Esse autor, ele nasceu em 1863 no país de Gales, então talvez eu esteja falando errado, né, o nome dele, mas eu vou ler para vocês a sinopse do Grande Deus Pan. Um cientista realiza uma pequena cirurgia cerebral numa mulher com o objetivo de colocá-la em contato com o mundo espiritual. Experiência chamada pelos antigos de ver o Deus Pan. A tentativa fracassa e a mulher perde a razão, deixando atônico o Sr. Clark, que testemunhou o procedimento a contragosto. Anos mais tarde, Clark ouve falar dos acontecimentos sombrios envolvendo uma mulher chamada Helen, um garoto que a vê na floresta com um estranho homem nu enlouquece. A vizinha aparece em casa, transtornada após uma incursão na floresta com a amiga, e então desaparece. Marco do terror gótico, O Grande Deus Pan é um mergulho no mundo sobrenatural e nos pavores da sociedade vitoriana. Gente, vocês sabem que eu gosto um pouco assim de livros de terror? Eu gosto. Filmes eu tenho uma certa resistência, porque eu não gosto de levar susto, mas eu gosto muito dos livros de terror. Esse é da Todavia, como eu já disse. Foi lançado agora, semana passada, e tem 120 páginas. É curtinho, gente. É claro que eu vou comprar, é claro que eu quero ter. E aí, a gente tem mais 2 últimos livros para falar, que são lançamentos da editora Carambaia. Aí, gente, prepara o bolso, porque a editora Carambaia é de matar, né? Os livros são lindos. Eu acho que os projetos gráficos já foram mais bonitos do que são atualmente, mas todos os da Carambaia que saem e que eu gosto, eu dou um jeito de comprar logo, porque depois a gente não consegue mais. Porém, esses são do selo Ilimitada da Carambaia. Esses 2 que eu vou falar agora, então, acho que não precisa correr tanto. O primeiro é o Inglês August, uma história indiana, de Upmanyu Chatterjee.
Chatterjee. Certamente, gente, tá errado. Tá feio falar assim, mas é isso. Para ajudar vocês, se quiserem procurar, né, para colocar na sua lista de desejados, você coloca isso que eu tô falando, que vocês vão conseguir achar. Esse romance já foi lançado pela Carambaia, ele tem 352 páginas, e é um romance de formação de um autor indiano, né? E fala sobre um jovem citadino da elite que enfrenta com sarcasmo e angústia o trabalho. Enfrenta com sarcasmo e angústia o trabalho nos grotões da Índia. E aí nosso protagonista se chama Agastya Sen. Ele é um indiano de 24 anos que inicia sua vida profissional no serviço público, seguindo os passos do pai e de boa parte da elite de seu país. Acostumado à vida nas megalópolis de Calcutá e Nova Delhi, ele é enviado para a provinciana Madina, cidade quentíssima onde fará seu treinamento em administração distrital. Este é o ponto de partida de, em inglês, August, de Upmanyu Chatterjee, romance de formação frequentemente comparado ao Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger. Que eu nem gostei muito, tá, gente? Agora me desanimou. Mas, enfim, vou comprar. E best-seller quando lançado na Índia em 1988. O livro foi a estreia de Chatterjee e essa edição é o primeiro volume do escritor com tradução no Brasil. E aí fala um pouco mais, se vocês tiverem interesse, vocês olham no site da Carambaia, mas eu já quero. E o último que eu vou falar para vocês hoje é um que está no prelo da Carambaia, se chama Grécia Revisitada, Ensaios sobre a Cultura Grega, de Frederico Lourenço. Este livro aí vai ser lançado no dia 23 de agosto agora, inicia a pré-venda dele. E fala o seguinte: quando diz, a propósito do escudo de Aquiles, que há todo um universo de experiência humana gravado ali, Frederico Lourenço poderia estar falando das generosas porções de civilização examinadas em Grécia Revisitada, Ensaios sobre Cultura Grega, coletânea de textos do filólogo português, que aos 59 anos tem no currículo traduções consagradas de Ilíada e da Odisseia de Homero. É uma viagem com um guia que, em sua admirável erudição, nos leva a explorar aspectos surpreendentes da literatura, do teatro e da filosofia ao longo dos séculos de cultura helênica. Então ele vai trazendo, gente, falando da história. Mesmo ao tratar os aspectos mais técnicos da escrita dos mestres gregos, como as particularidades da métrica de seus versos, Lourenço tem o dom de contagiar o leitor com o entusiasmo de quem acredita que o conhecimento do idioma de Platão alarga os horizontes mentais. Para ele, aprender o emprego dos modos verbais gregos do ponto de vista da sintaxe é uma aventura do espírito, e ler ou ouvir as tragédias de Sófocles é conhecer a perfeição absoluta em versos. Então, gente, esse daí já é um livro sobre livros, né? Eu chamo aqui na minha estante desses livros de livros sobre livros. Então, esse daí vai compor também a hora que der, né? Porque caro pra caramba, a nossa estante daqui. Então, espero que você tenha se interessado por algum desses livros que eu apresentei a vocês. Só selecionei mesmo aqueles que eu quero ter na estante, porque o lançamento a gente tem aos montes, mas esse daí eu pretendo colocar na minha prateleira. Então, no mês que vem a gente se vê novamente com esse tipo de vídeo, trazendo os lançamentos para vocês também colocarem na lista de desejos e esperarem a promoção, que é assim que eu faço. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!